Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa. Cumprimentar aqui os representantes dos ACTs, do Sistema Penitenciário Socioeducativo de Santa Catarina, com sua justa demanda. Já recebi os representantes hoje em nosso gabinete, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Cumprimentar também as pessoas que nos acompanham através da TV da Assembleia Legislativa. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, esta presidência no uso de sua prerrogativa da ata da última sessão por lida e aprovada. E informo aos senhores deputados que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós passamos às breves comunicações. O primeiro inscrito de hoje, deputado GC Lopes. Vossa Excelência, deputado, está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Fracasso de Florianópolis no atendimento às pessoas em situação de rua. É um fracasso. Florianópolis fracassou. Florianópolis não conseguiu. Nós temos que reconhecer isso. A cidade tem que reconhecer. Ah, mas a Polícia Militar não é a Prefeitura. Não interessa. A Polícia Militar faz parte do sistema de proteção da cidade, de assistência social, de segurança como um todo. Quando a gente vê que policiais militares decidem descer a porrada, eu vou ser aqui, vou usar bem uma linguagem direta, descer a porrada em população em situação de rua, é porque a cidade desistiu. É porque a cidade não encontrou mais nenhuma alternativa e decidiu partir para quê? Para a porrada. Porque acha que a porrada vai solucionar. E eu sei que tem gente aqui me assistindo agora achando que a porrada soluciona, mas não soluciona. Bater em pessoas em situação de rua, nesse contexto social que nós estamos vivendo, onde o problema é grave em Florianópolis, é empurrar o problema para debaixo do tapete achando que a gente vai resolver ele só pisando em cima. Agora, não é na porrada que se resolve. Especialistas já apontaram os caminhos, só que eles são difíceis. Não é gravar vídeo em rede social, indo atrás de pessoas em situação de rua que a gente vai resolver o problema. Não é assim que a gente vai resolver o problema. Não é dando porrada que a gente vai resolver o problema. Não é assim que a gente vai resolver. Não é do jeito que você está falando para mim, leva para casa então, abraça, dá beijo. Não é assim que se resolve. Então, senhor Anderson, jornalista da NSC, também não é fazendo matériazinha, criticando a polícia que se resolve o problema. Também não é falando que especialistas, pseudos especialistas, têm a solução do problema, o qual tu não mencionou quais os especialistas, muito pouco, muito menos você mencionou qual foi a solução que eles deram na sua matéria, que tu poderia ser mais resolutivo, mas preferiu só ser um crítico de plantão. Vocês devem estar sem pauta aí, né, NSC? Se vocês estiverem sem pauta, vocês liguem aqui no gabinete que eu dou vários para vocês. Nós temos um governo federal, mas acabando com o Brasil economicamente e moralmente. Tem bastante pauta para vocês. Vocês já falaram dos mais de 46 milhões que o governo federal cortou das casas terapêuticas, desses que poderiam estar ajudando os moradores de rua a sair dessa situação. Então o governo federal cortou milhões do orçamento que iria para essas casas terapêuticas, mas provavelmente vocês não falaram sobre isso. Aqui outra matéria que não é da NSC, polícia parte para cima de pessoas em situação de rua com chutes e fogo em SC. Olha, bons tempos que a polícia, deputado Sargento Lima, resolvia as coisas na porrada. Ah, resolve sim, e tem gente que é só na dor ou no bolso para se aprumar. Bom, eu queria, está aqui a arma, a nova arma de espancamento da polícia, um papelão. Eu queria que a minha mãe e meu pai me espancassem com papelão na época que eu era pequeno, eu sairia no lucro. Mas essa aqui é a arma da polícia. Eu acho que com 1 bilhão em emenda parlamentar, a gente compra várias toneladas de armas para a polícia militar. O vídeo, por favor. Não estava lá?
o cara empurrou o morador de rua com o pé, a casa dele estava pegando fogo, ó, o policial lá apagando a casa que estava pegando fogo do mendigo, ajudando lá. Isso aí é o espancamento e o chute que a matéria e a NSC está criticando. Bom, tu achou violento a abordagem, senhor Anderson? Então o senhor pega o teu carro, uma horinha, tu pega o teu carro e vai dar um perdido lá na Costeira, vai dar um perdido lá na Chico Mendes para te ver o que é uma abordagem violenta. Ou pega ali com os policiais, vai fazer uma incursão na favela e ver como é que eles são recebidos pelos traficantes, para te ver o que é abordagem violenta. Traficantes esses, patrocinados por esses moradores de ruas que você defende, passa pano. E sabe quem que achou que a polícia não fracassou ali? Foi o dono do estabelecimento. Tenho certeza que esse aí aplaudiu a atuação da polícia que tirou esse mendigo que fica lá, porque depois, amanhã não vai precisar limpar xixi, cocô e toda a sujeira que eles deixam na frente da porta dos outros. Nós deveríamos pegar, a polícia devia pegar todos esses caras, levar lá na frente da NSC para eles cagar lá na frente e usar droga lá na frente. Aí vamos ver se vocês gostam, dá um empreguinho para eles para ajudar. Não vem com essa de dizer que adotar não resolve, resolve o problema daquele ali. Se cada um de vocês, do PSOL e todos que defendem essa rafuagem aí, fizer a sua parte, ajuda e ajuda muito. Mas vocês são o quê? São hipócritas. E todo esse problema aí, que você vê hoje a polícia já não tendo mais paciência com essas pessoas que eles não conseguem resolver, toda hora enxugando gelo, começou lá atrás, com essas merdas dessas políticas de liberação de drogas. Marcha da maconha devia ser proibido, devia ser crime no Brasil. Inclusive, NSC, em 2015, reportagem da 0 Hora, vocês apoiando a descriminalização de drogas. Está aqui, RBS, o grupo RBS. Então é através disso aqui que hoje está um caos, porque todo mundo que está ali hoje, ferrado, nas drogas, morando na rua, naquela situação ali, um dia fumar a sua maconha. A maconha é essa que vocês defendem, a liberação. Então vocês são o culpado pelo caos do que está acontecendo hoje, dessa pandemia de moradores de rua. E aí vão culpar a polícia porque não dão ferramenta para eles resolver. É só enxugar gelo e fazer isso aí, tirar eles daqui para passar para lá. É lógico que isso não vai resolver, infelizmente. Para resolver, não é fazendo matériazinha criticando a polícia. Para resolver, primeiro, não dá esmola, não dou R$1, eu não tenho pena, não dá comida, não tem que ter Bolsa Família, porque eles não estão sem emprego, eles não estão desempregados, são vagabundos, estão na rua por conta do uso de drogas. Tem que ter internação compulsória, porque o cara não está apto a escolher se ele quer se tratar ou não, ele não vai querer se tratar, ele vai querer se permanecer na rua. Então ele não tinha que escolher, mas infelizmente uma decisão judicial impede a internação compulsória. Ou então a prisão, porque hoje a lei prevê prisão para quem usa drogas, para quem porta drogas, para quem vende drogas. Infelizmente não é colocado em prática. E aí a culpa é da polícia, que tenta fazer alguma coisa e ainda é criticado. Considerações para o secretário Bruno Souza, aqui de Florianópolis, da assistência social, que o Anderson criticou, dizendo que videozinho também não resolve. É lógico que não resolve. O Bruno Souza está fazendo um excelente trabalho, e o objetivo dos vídeos é mostrar a realidade das dificuldades que é tratar desse assunto nas ruas. Da dificuldade que é tirar eles das ruas e de eles quererem sair das ruas. É isso que ele está mostrando para as pessoas, não querendo resolver com um videozinho. E fica aqui meus agradecimentos pessoal para os policiais, que com essa atitude aí representam milhares de catarinenses que não aguentam mais ir no mercado, ir na feira, ir no cinema e ter que se deparar com essas pessoas lá pedindo
e enchendo o saco e fazendo sujeira na frente dos estabelecimentos dos outros. Inclusive, já estou aqui protocolando uma moção de aplausos para esses policiais, porque isso aí, eles representam o cidadão de bem que não aguentam mais esse tipo de situação nas ruas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. Registrar a presença do vereador Gabriel Córdova de Lages. Seja sempre bem-vindo a esta casa, vereador. Ainda pelas breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima, pelo tempo de até 10 minutos. Presidente, abaixo do céu só existe uma pessoa que não erra, aquela que nada faz. Se você não trabalha, se você nada faz, é impossível você errar. Abaixo do céu, somente o preguiçoso. Aquele que nada faz é que não vai cometer erros. Agora, quem trabalha muito, erra. Normal. Aquele que nada faz não erra e aquele que muito trabalha erra. E a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, nossa Polícia Penal, enfim, toda a nossa força de segurança comete erros. E comete erros porque trabalha muito. E como trabalha a nossa polícia? Como eu disse, nossas forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar. E detalhe, ela trabalha muito no erro dos outros. Isso é o que é mais preocupante. Quando um pai e uma mãe deixam por responsabilidade de educar o seu filho um aparelho celular, dispensando o diálogo e atenção para ele, a polícia trabalha. Quando o pastor de uma igreja fica mais preocupado com o cartão de crédito e com o dízimo do fiel, pode ter certeza, quem vai trabalhar é a polícia. Quando o padre traz os assuntos referentes, aqueles abordados pela Confederação dos Bispos do Brasil, vem falar de política dentro da igreja, em vez de fazer um sermão que pregue as pessoas no banco da igreja, para que ali elas entendam e façam realmente uma comunhão com Deus, quem trabalha? A polícia trabalha. Quando o judiciário, ele estende uma medida protetiva para um traficante, para um policial não poder abordá-lo, porque ele está incomodando o traficante, pode isso? Freud. Pode. Quem trabalha é a polícia. Quando um professor, ao invés de estar lá lecionando dentro da sala de aula, como matéria interessante, como matéria que tem aplicabilidade na vida útil daquele aluno, que vai realmente fazer com que ele tire uma nota, no mínimo, boa, num vestibular, em vez de estar fazendo militância política dentro da escola, quem trabalha é a polícia. Quando o legislativo cria leis fracas, quem trabalha é a polícia. Quando o executivo deixa de cumprir sua missão, quem trabalha é a polícia. E como a polícia trabalha muito, ela tende a cometer erros. E hoje, infelizmente, eu digo que um dos erros que a polícia comete é fazer o algo a mais. É a vontade de resolver o problema. No ímpeto de realmente solucionar o problema, na vontade de realmente tirar aquelas pessoas que estão ali cometendo crimes. Se você vê a maioria esmagadora dessas pessoas em situação de rua, ali tem passagem por furto, por dano e depredação, por roubo, por estupro, por homicídio. Está ali. Essas são as pessoas.
E quando abordam, meu caro amigo Gessé, um homem na rua, eles fazem aquela carinha do gatinho do Shrek e pedem um dinheirinho. Quando é uma mulher sozinha, a postura deles é outra. Eles se impõem, eles estufam o peito, me dá um dinheiro. Quando o eleitor erra, na hora que ele vai lá na urna e aperta um botãozinho lá dentro e coloca sentado na cadeira, mais alta cadeira do país, um homem cuja própria base estrutural do seu partido defende a flexibilização e o acesso ao uso de drogas, a liberação da maconha, quem vai trabalhar é a polícia. E tanto trabalhando, ela está sujeita a errar. E o erro é esse, tentar fazer algo a mais. Vou dar um passo a mais para ajudar a sociedade. Hoje nós temos pessoas ligadas à segurança aqui nas nossas galerias, e os policiais que estão nos assistindo, façam uma reflexão. Se vocês fizessem apenas aquilo que você foi orientado a fazer, você já imaginou, numa ronda, o policial fazer aquilo que ele... Olha, essa é a sua obrigação, faça somente isso. Hoje nós estaríamos enfrentando o caos. Isso que ia acontecer. Se fosse somente para fazer o feijão com arroz, nós estaríamos enfrentando o caos. Nada mais do que isso. Uma pessoa em atitude suspeita, não vou abordar. Deus me livre. Mas assim, vamos fazer uma ronda, vamos tentar achar. Não, eu não estou aqui para procurar gente, não. Aí a polícia militar, doutor Maurício Scudilac, ia falar, isso aí é problema da Polícia Civil. Polícia Civil ia falar assim, isso aqui é problema da Polícia Militar. Isso aqui não é bronca nossa, não assume. E a imprensa, mais uma vez, no desserviço. Um Estado que hoje fatura em cima da segurança pública. As pessoas estão investindo em Santa Catarina por causa da segurança pública. O cara vem pegar um fato desse e fazer um alarde. Já houve época assim que eu pensei, o problema não soluciona com a pancada quando é pouca. Já teve época que eu pensei isso, apanhou pouco. Eu não trabalho para minorias, eu trabalho para a maioria. Lembrem-se disso, eu sou um deputado que eu não estou interessado nas minorias, eu trabalho para as maiorias. A maioria esmagadora que acorda cedo, que vai para o trabalho, que paga imposto, que está preocupado em não perder o seu emprego e não chegar atrasado, que está preocupado em educar o filho para que ele não acesse um mundo virtual que venha a desvirtualizar a sua conduta, o seu crescimento como ser humano. Eu sou daquela maioria que está preocupado que o filho vá para a escola e chegue lá no final da sua atividade escolar, ele consiga passar num vestibular com uma boa nota, numa faculdade federal. A grande maioria das pessoas que esperam ter uma vida decente, não tenho a menor preocupação com pessoas em situação de rua. Essa minoria não me interessa. Não me interessa. Um governo federal que não faz outra coisa a não ser pagar Bolsa Família para eles, para comprar corote, para comprar pedra de crack e para jogar no tigrinho. E ainda vem uma sociedade que vai lá e dá esmola para isso ainda. Homem do tamanho do meu, a mão parece um cacho de banana nanica. Aquela plaquinha escrito fome, some na mão do desgramado na esquina. Cara com as costas dessa largura. Não tenho a menor preocupação com esse pessoal. Eu não trabalho para a minoria. Eu trabalho para a maioria esmagadora dos catarinenses que realmente querem trabalhar. É o fato de vocês aqui hoje. Alguém que quer trabalhar. E tem gente que faz a sua vida política em cima das pessoas que não querem trabalhar. Entendam
essas pessoas são inimigas do povo. Inimigas do povo, vivem às custas do suor daqueles que trabalham. Simplesmente isso, faturam politicamente em cima das costas daqueles que produzem. Não estou falando do grande empresário, estou falando daquele coitado que, como eu disse, acorda cedo, é ônibus, é lotação cheia, é marmita embaixo do braço, se esforçando. Eu vejo lá em Joinville, lá, passa de madrugada aquele monte de mulherzinha embaixo do ponto de ônibus, com uma mochilinha nas costas, marmita dentro, mulher, desse tamanhozinho, 1,5 metro de altura, 60 quilos, está lá no postinho de ônibus. E um tigre do meu tamanho na esquina falando, plaquinha, me ajude. Tenha misericórdia, ninguém está interessado com esse pessoal, a não ser aqueles que faturam em cima da desgraça dos outros, que é pior do que ele ainda. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda pelas breves comunicações, deputado Tiago Morastoni, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos catarinenses, em especial da minha querida cidade de Itajaí. Trago hoje a essa tribuna um tema sensível, mas absolutamente necessário e que tem mobilizado diferentes setores da sociedade itajaiense. A possibilidade de movimentação de fertilizantes a granel nas instalações do Porto Público de Itajaí. Essa é uma pauta que não pode e não deve ser tratada de forma apressada, nem à base de especulações ou pressões econômicas unilaterais. Não se trata de ser contra ou a favor, mas sim de defender com seriedade a vocação estratégica do nosso porto e, principalmente, o interesse público da nossa cidade. Um tema que, antes de qualquer coisa, exige transparência, responsabilidade e coragem para ser tratado com a profundidade que merece. Não é de hoje que grandes transformações econômicas ou operacionais enfrentam resistência inicial. Isso aconteceu no passado, com o arrendamento do porto, com a movimentação de contêineres refrigerados, com a operação de veículos e até mesmo com a possibilidade de movimentação de combustíveis. A história nos ensina que o medo é natural, mas que o risco maior é quando deixamos de pensar com serenidade e passamos a repetir mantras fabricados por interesses isolados que nem sempre representam a coletividade. O debate, infelizmente, tem sido conduzido por alguns atores à revelia da transparência, sem estudos técnicos conclusivos, sem diálogo institucional adequado, sem audiências públicas e sem esclarecimentos objetivos à população. Isso gera desconfiança, e com razão. O debate sobre fertilizantes, especialmente os classificados como granel sujo, tem gerado reações passionais, ora por desconhecimento técnico, ora por má-fé de grupos que, ao invés de discutir o futuro de Itajaí, estão mais preocupados em preservar posições de mercado ou hegemonias comerciais. Isso precisa ser dito com clareza. O Porto de Itajaí é reconhecido nacionalmente como um exemplo de eficiência na movimentação de cargas limpas, contêineres secos e refrigerados, veículos e cargas de alto valor agregado. Essa vocação foi construída com muito trabalho, com planejamento urbano, com diálogo com a cidade e com respeito à convivência entre a atividade portuária e a vida urbana. A pergunta fundamental é: o que queremos para o futuro da nossa cidade?
Queremos um porto moderno, competitivo, conectado ao agronegócio, à indústria e ao comércio internacional? Ou um porto engessado, vulnerável à sazonalidade e à concentração de operações? Isso não significa que devemos fechar as portas para o debate sobre outros tipos de carga. Afinal, a carga geral, como bobinas de aço, madeiras e peças siderúrgicas, já cumpre um papel importante no nosso porto. O mesmo vale para a movimentação de veículos, que até pouco tempo atrás sequer fazia parte da nossa realidade, e hoje gera renda, trabalho e movimento econômico. Estamos preparados para discutir esse futuro com base em evidências técnicas e planejamento estratégico? Ou vamos continuar reféns de versões distorcidas que escondem dados e manipulam o sentimento da população? O Porto de Itajaí não é uma abstração, é um motor econômico concreto, um porto que ajudou a transformar a realidade urbana e social da cidade. Uma referência em movimentação de cargas limpas e de alto valor agregado, que consolidou Itajaí nos principais indicadores de desenvolvimento de Santa Catarina e do Brasil. E aqui reside a maior responsabilidade, a nossa maior responsabilidade. Defender a vocação do nosso porto não significa fechar as portas para a inovação ou para a diversificação responsável. Pelo contrário, significa avaliar com rigor técnico e compromisso público quais são as cargas que podem ser operadas com segurança, que trazem retorno fiscal, que geram empregos e fortalecem a nossa economia, sem comprometer a vida urbana e ambiental da nossa cidade. É preciso lembrar que granel não é um conceito homogêneo, é uma categoria ampla que inclui desde fertilizantes inofensivos até produtos altamente sensíveis e perigosos. Da mesma forma, fertilizantes podem ser movimentados a granel solto ou em big bags, com riscos e exigências operacionais completamente diferentes. E mais, o agronegócio brasileiro, responsável por mais de 25% do PIB nacional, precisa desses produtos para manter a competitividade. Esses insumos precisam chegar ao campo por algum porto, e cabe a nós, com serenidade, discutir se, como, onde e em que condições essas operações podem ocorrer em Santa Catarina. A discussão não pode ser interditada por narrativas parciais ou disputas comerciais travestidas de preocupação ambiental. Se há riscos, que sejam identificados e mitigados com base em estudos técnicos, autorizações ambientais, protocolos de segurança e diálogo transparente com a sociedade. Mas que não se jogue a cidade de Itajaí numa guerra de versões sem base e sem compromisso com a verdade. É preciso saber qual o retorno tributário que essa operação pode gerar, qual o impacto na logística regional, o que dizem os estudos ambientais, quais terminais do complexo portuário, incluindo áreas a montante, têm capacidade técnica e geográfica para absorver novas cargas com segurança. Como compatibilizar novas operações com a manutenção da vocação consolidada do nosso porto. É nosso dever fazer essas perguntas, e mais, é nosso dever garantir que essas respostas não sejam dadas a portas fechadas, por instâncias administrativas distantes, mas sim com protagonismo local, com a escuta ativa da sociedade itajaiense e com respeito ao território. Esse não é o momento de discursos alarmistas, nem de decisões precipitadas. O que proponho é que tratemos esse tema com a grandeza que ele exige, que Itajaí seja ouvida, que o porto seja respeitado e que o futuro da cidade não seja comprometido por interesses isolados ou por decisões tomadas à distância, sem conexão com a realidade local. Por isso, deixo claro,
Não sou contra a movimentação de nenhuma carga por princípio, mas também não serei cúmplice de qualquer operação que viole a segurança da cidade, comprometa o meio ambiente ou contrarie o interesse público em nome de vantagens particulares. O futuro do Porto de Itajaí e da própria cidade depende de decisões maduras, fundamentadas, equilibradas e, acima de tudo, decisões que levem em conta não apenas o presente, mas o que queremos para construir para os próximos 20 ou 30 anos. Nosso porto tem força para ser plural, inovador e sustentável, mas para isso é preciso ter coragem para pensar fora da caixa, sem ceder a pressões e sem medo de fazer o que é certo. Que esse parlamento seja a casa da ponderação, da responsabilidade, da escuta, e que Itajaí tenha o protagonismo que merece nesse debate. Um debate que não é só portuário, mas também econômico, urbano, ambiental e social. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, deputado Tiago Morastone, ainda pelas breves comunicações. Com a palavra, a deputada Janice Krasniak. Pelo tempo de até 10 minutos, deputada. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Eu protocolei um projeto de lei que institui o Dia da Família do Movimento Apaiano a ser celebrado anualmente no dia 15 de maio. O Movimento Apaiano, representado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social e no apoio às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. As famílias, deputado Lucas, elas são base essencial desse processo, oferecendo suporte emocional, social e econômico. Neste dia, 15 de maio, as APAIs de todo o Estado poderão realizar, juntamente com a Coordenadoria da Família da Federação das APAIs, atividades para celebrar a importância das famílias no processo de inclusão social e no fortalecimento dos laços comunitários. É um momento de reflexão e conscientização sobre os desafios e conquistas enfrentados pelas famílias. A data, deputado Lucas, o senhor que trabalha com o movimento apaiano e se dedica pela causa da inclusão, ela irá reforçar a ideia de que a família é a base essencial para a inclusão, desenvolvimento e o bem-estar das pessoas com deficiência, além de destacar a importância do trabalho de parceria entre as famílias, profissionais e a sociedade para garantir uma vida mais digna e mais plena para todas as pessoas com deficiência do Estado de Santa Catarina. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Janice Krasniak. Ainda pelas breves comunicações, deputado Volney Weber, o senhor está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado. Muito bem, minha saudação aqui ao nosso presidente Lucas, que vem conduzindo muito bem os trabalhos. Parabéns por este momento, né? A todos que nos acompanham pela TVA, pelas redes de comunicações e também quem está aqui no dia de hoje nos acompanhando.
Eu subo nessa tribuna no dia de hoje, assim como por outras e tantas vezes, já para parabenizar, para cobrar, para expor aqui situações que precisam de atenção no nosso estado de Santa Catarina, mas hoje o dia também, mais uma vez aqui, é para parabenização. E vou aqui parabenizar uma entidade que é sinônimo de solidariedade, cuidado e amor ao próximo, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer no município de Lauro Miller, que no dia de hoje ela celebra 15 anos de fundação. Inclusive, protocolei um requerimento parabenizando a instituição pela data. São 15 anos de compromisso com a vida, de apoio emocional e físico a mulheres em tratamento oncológico, de prevenção e de ações que fazem a diferença real na vida de muitas famílias. Não é por acaso que Lauro Miller foi escolhida para sediar o primeiro encontro regional das redes femininas de combate ao câncer de Santa Catarina, que está acontecendo nesse momento na cidade de Lauro Miller. Este evento marca um novo momento de união, troca de experiências e fortalecimento da luta contra o câncer em todo o nosso estado. É o reconhecimento do exemplo que essa rede tem dado, não apenas em nossa região, mas para toda a nossa Santa Catarina. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é movida por voluntárias que, com coragem, sensibilidade e espírito comunitário, estendem a mão para quem mais precisa. E tenho sempre dito, são mulheres que fazem a diferença, que são guerreiras, que além de fazer um trabalho extraordinário, nosso presidente, elas são ainda promotoras de eventos. Digo isso por quê? Porque elas, para manter a entidade funcionando, para alcançar o seu braço no ombro daquelas pessoas que mais precisam, muitas e muitas vezes tem que fazer um pedágio, tem que fazer um brechó, tem que fazer uma feijoada, tem que fazer um evento, um jantar dançante, se expor pedindo brindes, se expor na sociedade, muitas vezes olhadas como pessoas que incomodam, que vêm de novo fazer o pedicho, mas para vender o ingresso de um evento, para arrecadar fundos, para manter essas entidades funcionando. Então, a essas mulheres, eu sempre tenho caracterizado como os anjos rosas. Esses anjos que contribuem muito para a nossa sociedade catarinense. Então, que essas mulheres que continuem transformando esperança, que enfrentam o sofrimento com empatia e que constroem um futuro mais digno e mais humano para muitas famílias. Reforço então aqui o meu compromisso como deputado estadual em apoiar e valorizar iniciativas como essa, que fazem da solidariedade uma política permanente de saúde pública e cidadania, que esses 15 anos sejam apenas o início de uma longa trajetória de conquistas. Então, parabéns à senhora Ana Carolina Machado, presidente desta nobre instituição, e a todas as voluntárias e a comunidade de Lauro Miller por abraçarem esta causa tão nobre. E deixo aqui meu abraço a todas as voluntárias e a todos que compõem essas entidades pelo nosso estado afora, que continuem fazendo esse trabalho exemplar, prosperoso e que vai fazer, com certeza, sempre ter mais sorriso no rosto das pessoas. Um abraço. Muito obrigado, deputado Volney Weber. Nós passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos e consulto o plenário se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra neste espaço. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no horário dos partidos, neste momento eu suspendo a sessão por solicitação do deputado Pepe Colasso para manifestação da prefeita do município de Paulo Lopes, senhora Fernanda Rodrigues Leite, acompanhada da realeza, das secretárias de Cultura e Turismo e de Agricultura e Meio Ambiente e do secretário de Planejamento, para convidar para a quarta-feira agropecuária de Paulo Lopes, a Agropolo. Prefeita e convidados, fiquem à vontade para fazer uso da palavra na tribuna da nossa Assembleia Legislativa.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente dessa casa e também o presidente da mesa, senhores deputados, autoridades aqui presentes, representantes de instituições. Hoje a gente faz uso dessa tribuna, não apenas como prefeita do município de Paulo Lopes, mas como representante de uma comunidade que respira o agro e que se organiza, que produz e que cresce com a força do campo. É com grande orgulho que apresento a todos vocês a 4ª edição da Agropolo, Feira Agropecuária do município de Paulo Lopes, que será realizada nos dias 23, 24 e 25 de maio. A Agropolo é mais que um evento. Ela é a expressão viva do nosso território rural, da nossa cultura, da nossa economia e da nossa terra. Ela nasceu de uma ideia ousada, compartilhada entre produtores, técnicos, gestores públicos e parceiros do agronegócio, com o objetivo de criar uma vitrine para nossos talentos e nossas riquezas. Ao longo desses 3 anos, reunimos mais de 70 mil visitantes no Parque de Eventos Abelardo Juvencio Rodrigues. Foram 3 milhões em vendas de terneiros e terneiras, o que representa mais do que negócios, representa a renda no campo, a permanência da juventude rural, o fortalecimento das propriedades familiares e um ciclo virtuoso do crescimento. Com tudo isso, acontece em Paulo Lopes, um município pequeno em território, mas gigante em vocação e espírito comunitário. Para esse ano, nós preparamos uma programação robusta, técnica e festiva, reunindo o que há de melhor em genética, gestão e entretenimento rural. Na sexta-feira, no dia 23 de maio, o parque abre a partir das 9 da manhã, com o julgamento das raças europeias, e ao longo de todo o dia nós temos a exposição lá, animal. As nossas escolas do município também visitam o nosso parque. Às 21 horas, nós teremos a cerimônia oficial de abertura, com a apresentação das nossas rainhas da festa, que hoje estão aqui presentes comigo, a Alice, a Rainha Mirim, a Yara, a Rainha Jovem, e a Dona Maria Elza, a Rainha da Melhor Idade. Às 23 horas, então, nós daremos início ao show nacional de João Bosco e Vinícius. No sábado, a programação segue normal também, com julgamentos de raças. A exposição também continua, né? E no sábado, então, a gente tem o grande leilão de gado, que é organizado por nossos produtores rurais. Nos últimos anos, as medidas de preço e a liquidez dos lotes demonstram confiança dos compradores e a qualidade dos nossos criadores. Seguimos com a programação no domingo, abrindo às 8 horas da manhã com o desfile de carros de boi pelas ruas da nossa cidade, em direção ao parque. E encerramos, então, a nossa feira às 17 horas com o grupo Garotos de Ouro. Teremos mais de 70 animais de alta genética expostos, representando raças como Brahma, Nelore, Angus, Charolês, além de bovinos de raça Doppler. Esses animais vêm de cabanhas de várias regiões do estado: Forquilinha, Capão Alto, São Bonifácio, Gravatal, Monte Castelo, Biguaçu, Imaruí e Jaguaruna. Isso mostra que a Agropolo já ultrapassou os limites do nosso município e se tornou um evento de referência estadual. Nenhum evento se faz sozinho. Por isso, queremos agradecer às instituições que caminham conosco nessa jornada: FAESC, Senar, EPAGRE, SIDASCRE, CRESOL,
ZDL, Serpalo, governos de Santa Catarina, Assembleia Legislativa do Estado também, além de toda a equipe da Prefeitura de Paulo Lopes. A gente agradece também aos produtores rurais que acreditaram, desde a primeira edição, a cada leilão, a cada julgamento, a cada estande montado. Eles mostram a força e o profissionalismo do agro catarinense. A Agropolo é feita por eles, para eles, mas os frutos são colhidos por toda a sociedade, com mais emprego, mais renda e mais orgulho da nossa gente. Convido a todos os catarinenses, autoridades, técnicos, estudantes, empresários, familiares a estarem conosco nos dias 23, 24 e 25 de maio. Que todos os deputados possam estar presentes lá na nossa abertura, na sexta-feira, às 21 horas. Venham para fazer negócio, para aprender, para conectar com o TIAD mais autêntico em Santa Catarina. Venha viver a força do campo, a alegria da nossa gente e a certeza de que a Agropolo é sim o nosso maior patrimônio. Agropolo 2025. Vem que dá negócio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeita Fernanda, pela ordem. Deputado Pepe Colasso. Presidente Lucas, obrigado. Eu quero externar aqui a felicidade, da Assembleia Legislativa hoje estar recebendo o povo de Paulo Lopes, representado aqui pela nossa prefeita Fernanda, pelas rainhas, todo o pessoal que acompanha aqui do município de Paulo Lopes. Dia 23 e dia 24, Paulo Lopes está de festa, mais uma vez, deputado Vonei, sediando a Agropolo, que vai oportunizar negócios para Paulo Lopes, mas negócios para Santa Catarina inteira. Aliás, Paulo Lopes é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos. Eu aqui quero registrar a grande administração do ex-prefeito Nadir, a qual a nossa prefeita Fernanda também participou como secretária, como vereadora, e que oportunizou um grande crescimento dessa cidade. Essa cidade que vem se desenvolvendo e que agora a Fernanda assume como prefeita e está dando continuidade a tudo que foi feito nesses 8 anos que o Nadir esteve como prefeito. A gente está acompanhando muito de perto, nós temos aqui uma esperança que essa continuidade, esse desenvolvimento seja cada vez mais forte e acelerado. E esse evento da Agropolo nada mais é do que a prova do que está acontecendo em Paulo Lopes. A oportunidade de se fazer um evento tão grandioso nessa cidade para oportunizar a geração de riquezas, de negócios, de empregos, nada mais é a prova do desenvolvimento que está acontecendo nesse município, porque senão não seria feita uma festa desse tamanho. Então, eu parabenizo a todos vocês, Fernanda, contem conosco, nós estaremos lá, não estaremos lá, isso é coisa mais para o deputado Vonei, para o deputado Márcio, para negociar, o Vonei que gosta de negociar gado, Vonei, tu tem uns gadinhos, né, Vonei? Mas eu vou lá para a gente curtir uma boa festa, um bom show, junto com o povo paulo-lopense, que é outra cidade importante também, que está ao lado de Palhoça, e que é fruto de temas, de um tema que a gente está debatendo muito aqui na Assembleia, Vonei, eu vi o deputado fazendo um vídeo sobre a questão do Morro dos Cavalos. É uma cidade que também fica com muita aflição, quando acontece uma barreira, um caminhão que vira, e que a gente debate isso de forma muito eficiente aqui na Assembleia, pedindo que o governo federal faça uma alternativa o mais rápido possível. É uma das cidades que sofrem muito com isso, quando acontecem esses episódios no Morro dos Cavalos. Sucesso, que venha com força Agropolo, dia 23 e dia 24. Parabéns aí, obrigado pela presença e nos prestigiar hoje aqui na Assembleia. Obrigado, deputado Pepe. Pela ordem, deputado Vonei Weber. Muito bem. Prefeita Fernanda, com toda a sua equipe, as realezas, por esse grande momento de vir aqui convidar
os catarinenses, a quem está nos ouvindo, nos acompanhando muito mais longe das 4 linhas do nosso estado, que possam vir em Paulo Lopes para prestigiar esse grande momento, quando eu tenho sempre dito, a feira agropecuária, nós vivenciamos sempre uma feira lá em Braço do Norte, na nossa terra, ali no nosso entorno, que não é uma feira de Braço do Norte, é uma feira de Santa Catarina, da nossa região, que é a FEAGRO. E aqui também acontece, então, a Agropolo. A Agropolo oportuniza a fazer com que os empreendedores, o pecuarista, os segmentos produtivos do município da região, colocar na cristaleira, quando eu digo na cristaleira, na prateleira ali, mais bem apresentada, os melhores produtos que temos, a qualidade, a genética, o conhecimento, os equipamentos, o que nós temos de melhor para fazer com que aquele que venha nos visitar saiba que ali tem, que ali pode e que depois da feira você pode voltar e continuar fazendo negócio por 12 meses. Então a feira não se resume simplesmente para aquele dia, mas se resume numa prateleira, num banco de negócios que vai sempre prosperando no decorrer do tempo. E que esses negócios muitas vezes acontecem por pessoas de outros estados e muitas vezes de outro país. Então isso é importante, é fazer com que a gente dê oportunidade, que nós temos conhecimento, nós temos produto de qualidade e que esses produtos estão na prateleira, na exposição, e que a exposição, a feira, a festa, também ela oportuniza a integração das famílias, das comunidades, dos municípios, das regiões e também dos estados e do mundo, fazendo amizade, fazendo negócio, fazendo conhecimento, e isso nos engrandece. Então, parabéns Paulo Lopes, parabéns a prefeita, a sua equipe, e que todos tenham um grande sucesso. Lá em Paulo Lopes tem muitos... 30 segundos para concluir, por favor, deputado. Tenho muitos amigos, e a gente tinha, Pepe, antes de estar deputado, simplesmente como uma rota de passagem. E a gente não entende o sofrimento ou a alegria das pessoas e imagina que ali é um outro povo. Quando a gente já começa a parar por ali, porque representamos a todos, a gente começa a ver que ali tem gente igual a gente. Então ali tem pessoas que respeitosas, que respeitam, que merecem carinho, que têm sofrimento, que têm alegrias e que merecem sucesso. E contem comigo naquilo que nós puder, estamos sempre juntos. Um grande abraço. Obrigado, deputado Volney. Pela ordem, deputado Tiago Murastoni. Obrigado, presidente. Prefeita Fernanda, eu quero lhe cumprimentar, a você, a todas as representantes da festa, a todos os munícipes de Paulo Lopes. Quero dizer que eu tive o privilégio de ser secretário de Turismo de Itajaí e realizar, além de grandes eventos internacionais, como a The Ocean Race, um evento que é conhecido como a Fórmula 1 dos mares, também a nossa marejada, que é a festa tradicional do nosso município, que carrega cultura, carrega tradição, carrega a história de Itajaí. Então, os eventos públicos, eles têm essa característica muito forte de fortalecer a nossa identidade cultural. Eu quero parabenizá-los, dizer que eu estarei com muito orgulho e prazer presente com vocês. Já fui convidado pelo Isaac, que foi vereador no município, trabalha conosco no gabinete, e eu estarei lá prestigiando, e quero de pronto parabenizar a senhora, a sua administração, a toda a equipe pela realização. Eu sei o quanto é difícil fazer um evento público, mas o quanto ele aquece e engrandece as nossas cidades. Parabéns. Obrigado, deputado Tiago. Agradecemos à prefeita Fernanda de Paulo Lopes. Agradeço também a presença aqui da rainha Mirim, a Alice, que esteve ali o tempo todo ao lado da prefeita, a rainha jovem Ayara e também a rainha da melhor idade, Dona Maria Elza. Sejam sempre bem-vindas a esta casa, bem como as secretárias do município e também o secretário que os acompanham aqui. Sucesso na Agropolo, que vocês possam evidenciar um pouco da força econômica deste município, que é um orgulho para Santa Catarina. Muito sucesso e sejam sempre bem-vindos a esta casa. Nós vamos manter a sessão suspensa e retornará às 16 horas com a ordem do dia. Obrigado. Falta ali embaixo, não?